Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje. Pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, a Virgem Santíssima, para que nos acompanhe também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? E nós vamos... nós paramos no parágrafo... O último parágrafo que nós demos foi o 865, tá? Depois vem os resumos, 866 até 870 é resumo, eu pedi para vocês lerem em casa, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a Igreja. Nós terminamos a identidade da Igreja, a Igreja como una, santa, católica e apostólica. Nós terminamos na semana passada. Hoje nós vamos continuar estudando sobre a Igreja, no que o catecismo aqui chama de ministérios, ok? Mas a gente também popularmente chama de vocações. O mês de agosto, a Igreja dedica o mês todo de agosto ao mês das vocações. Tá? E o catecismo aqui ele vai abordar cada uma dessas vocações. A primeira delas, tá? Diz assim o catecismo: os fiéis de Cristo. Por quê? Porque a igreja, gente, somos, né? Nós somos a igreja. Né? Nós somos os membros do corpo. Nós estudamos a instituição, que é santa, que não tem pecado. Agora a gente vai estudar os membros, que são pecadores, tem diversidade nas vocações, mas Jesus quis contar com a gente. Tá? Então a gente faz parte da igreja pelo batismo. Então quais são os ministérios, as vocações na igreja? Então o catecismo aqui ele aborda cada uma dessas vocações. Primeiro ele vai falar da hierarquia, da vocação para o clero, né? O que nós chamamos de sacramentos da ordem. Tá? Que só pode ser para o homem, ok? A gente sabe que a mulher não pode ser sacerdote, nem bispo, nem papa. Então o homem, se ele se sentir vocacionado, chamado por Deus a essa vocação de padre, não é? de diácono, bispo, e depois, se for subindo, se for da vontade de Deus, até ser o papa da igreja. Tá? Então nós temos que ter a vocação, isso tem que ter vocação. Por quê? Porque é um chamado de Deus. O que quer dizer vocação? Chamado. Então, eu quero ser padre. Não, não é assim. Eu quis ser padre, mas não era a minha vocação. Eu posso falar por mim. Na minha adolescência eu pensava em ser padre, mas não vi que não era a minha vocação. Então não é que você quer, não, é um chamado. Entendeu? Tem também a vocação dos leigos. Né? Por exemplo, eu sou um leigo.
Graças a Deus, eu estou aqui como leigo, eu não faço parte da hierarquia. Então, como leigo, você pode ser um catequista, você pode participar de um grupo de oração, de ser um ministro da Eucaristia, não é? Então, nós vamos ver vários ministérios dentro de ser um leigo. Nós vamos ver também. E também a vida consagrada, aí já é para as mulheres, são as irmãs, as freiras, popularmente falando, que também é uma vocação. Elas fazem são chamados por Deus e elas fazem um juramento de obediência, castidade e pobreza. Então, para ser uma irmã consagrada, também precisa ter vocação. Okay? Então também a gente vai falar sobre isso. Aí tem que ser para a mulher, logicamente, porque não é um sacramento. Entendeu? A vocação a esses ministérios, não é? Tem que ser o chamado, como eu já falei, não é? Só que para ser, por exemplo, a vida consagrada, não é só das irmãs, não. Tem os monges também, que vão para o deserto, abandonam o mundo, entre aspas, e vão para o deserto, não é? Isso também tem que ter vocação. Tá? E as irmãs, elas não recebem um sacramento, como, por exemplo, o sacramento da ordem. O sacramento do matrimônio é uma vocação. É outra vocação. Tá? O sacramento do matrimônio, gente, não é para qualquer um, não. Eu estou falando, gente, do sacramento do matrimônio. Não estou falando do casamento no cartório, não. Tanto que a igreja faz uma diferenciação entre sacramento e casamento no cartório. No cartório é um contrato. Tá? Agora, na igreja não. Na igreja é um sacramento, onde Deus une. Não separe o homem o que Deus uniu. Então também é uma vocação. Né? Tanto que a gente promete lá diante do padre. Né? Amor, fidelidade, não é verdade? Por isso que muitos casamentos, infelizmente, não dão certo e são até nulos. Por que a igreja faz a nulidade de muitos casamentos? Por quê? Porque tem muita gente que não tem consciência que o matrimônio é uma vocação. Tá? Então, eu acho que o catecismo vai abordar cada um desses assuntos aqui. Então, vamos lá. Abra o seu catecismo aí. 250 páginas, parágrafo 871. Repetindo. Página 250, parágrafo 871. Diz assim: fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. Nós já fizemos aí um vídeo sobre a igreja como povo de Deus, a família de Deus. E assim feitos participantes, a seu modo, do muno sacerdotal, olha aí, a vocação ao sacerdócio. Aqueles que escolhem ser padres, escolhem não, a vocação, né? Deus chama. Profético e régio de Cristo, que também nós já explicamos sobre isso, né? Tem aqueles que são profetas, tem aqueles, né, que na igreja, gente, alguém, né, pode ser chamado para vários ministérios de formas diferentes. São chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. O que o catecismo está dizendo, gente? O catecismo está dizendo aqui que os fiéis são aqueles que, pelo batismo, eles assumem um compromisso na igreja, mesmo com, vamos dizer assim, com vocações diferentes. E é interessante que ele fala que os fiéis, porque existem os fiéis e os infiéis, entendeu? Então a gente tem que dizer aqui que existem os fiéis, aqueles que seguem a Cristo na igreja, e também os infiéis. Tá? Esse é o parágrafo 871. Aqueles que deixam a igreja são os infiéis. Entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora no que se refere à dignidade e atividade, uma verdadeira igualdade, pela qual todos, segundo a condição e o munus próprio de cada um,
cooperam na construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que nós também já estudamos. Então, gente, nós somos pessoas diferentes, com ministérios, de vocações diferentes, mas todos nós estamos unidos pelo corpo de Cristo, através do batismo na igreja. Entendeu? E no 873 ele vai completar as próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros de seu corpo servem a sua unidade e a sua missão. Pois, embora exista na igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e a seus sucessores o munus de ensinar, santificar e governar em seu nome e seu poder. Os leigos, por sua vez, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Então, nós leigos também fazemos parte da igreja, não é só a hierarquia. Finalmente, em ambas as categorias, hierárquica e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagram em seu modo especial a Deus e servem a missão salvífica da igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade. Então, os leigos e os consagrados, os freiras, os monges, tem monge que é padre e tem monge que não é padre. Se ele for padre, ele pertence à hierarquia. Se ele não for padre, aí ele faz parte, então. Mas não importa. O que importa, gente, todos nós formamos a igreja de Cristo. Tá? Mesmo com dons diferentes, vocações diferentes, tá? Nós fazemos parte de uma só igreja, a igreja de Cristo. Ok? Então, esse é o parágrafo 873. O 874 tem o seguinte título: a Constituição Hierárquica da Igreja. Agora ele vai abordar um por um. Então, hoje nós vamos estudar a parte da hierarquia da igreja, que também nós chamamos de clero. É o clero da igreja. Tá? De baixo para cima, é os diáconos, padres, bispos e o Papa. Essa é a hierarquia da igreja, é o clero. Tá? A única diferença é que os diáconos podem casar. Tá? Os diáconos têm que ter 35 anos, a esposa tem que autorizar e depois, se a esposa morrer, não pode casar novamente. Agora, o padre tem que ser celibatário. Deve falar aqui, né? Vamos lá. Por que o ministério eclesial? Ministério eclesial para quê? Para servir a eclésia, ou seja, a igreja. Tá? O próprio Cristo é a fonte do ministério na igreja. Olha aí. Então, tudo vem dele, que é a cabeça. Instituiu-a, deu-lhe autoridade e missão. Por isso que ela é missionária. Orientação e finalidade. Qual é? Para apacentar e aumentar sempre o povo de Deus. Apacentar quer dizer cuidar, tomar conta, né? E aumentar o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu em sua igreja uma variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. Tá? Quais são os ministérios? São esses que nós estamos falando. Tá? Pois os ministros que são revestidos do sagrado poder, do sacramento da ordem, servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Tá? Isso está lá na Lumen Gentium, no parágrafo 18. É um documento do Concílio Vaticano II. O último concílio da igreja. Então, o que a igreja está dizendo, gente? Que o sacramento da ordem, quando a pessoa tem a vocação ao sacerdócio, é para quê? É para servir a igreja e servir os irmãos. Levar os sacramentos, abençoar, não é? E isso em nome de Cristo. Por isso que o padre, ele atua na pessoa de Cristo. Tá? Por isso que ele perdoa em nome de Cristo. Tá? Ele abençoa em nome de Cristo. As mãos dele são ungidas, inclusive, no sacramento da ordem, para abençoar pessoas, casa, carro, e fica abençoado. Se o padre der a bênção, gente, água, por que a água benta, o padre abençoa e fica benta? Por quê? Por causa do sacramento da ordem. A mão dele foi ungida para abençoar e vira sacramental.
Tanto que o demônio, ele tem pavor de água benta, porque ele sabe que é uma coisa ungida pela igreja. Os exorcistas falam isso, que o demônio fica louco quando vê uma água benta, um crucifixo, porque essas coisas tudo são abençoadas pelo sacerdote através do poder sagrado, que não é dele, vem de Cristo. Ok? Eu só esqueci de falar uma coisinha, gente. Mandamento é para todo mundo. Agora, vocação, os conselhos evangélicos não é para todo mundo. É para quem é chamado por Deus. Então isso não é para todo mundo. Então nem todo mundo tem a vocação para ser padre, nem todo mundo tem vocação para ser leigo, nem todo mundo tem vocação para ser consagrado ou consagrada, e muito menos o matrimônio. Então tudo na igreja tem que ter vocação. Então, para isso você tem que perguntar a Deus: Deus, qual é a minha vocação? O que o Senhor quer de mim? E Deus vai te avisar. Eu falo por mim. Eu achei que a minha vocação era padre. Eu vi que não era. Entendeu? Também não é o matrimônio. Porque eu também não fui feliz na vocação matrimonial. Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal aqui, porque não é o caso. Eu vim aqui para falar de doutrina. Tá? Mas só para você entender que, às vezes, a minha vocação hoje, para mim, é o leigo. Ser leigo, um consagrado a Deus e falar isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque Deus me chamou, por exemplo, para esse trabalho, que eu nunca imaginei fazer esse trabalho, além do que eu já faço na igreja. Então, eu acho que o que Deus quer de mim é isso, que eu seja um leigo, consagrado a Deus e passar a sua mensagem para outras pessoas. É isso que eu acho que Deus quer de mim. Então você tem que perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a minha vocação? Entendeu? E Deus vai te falar. Esse é o parágrafo 874. O 875 diz assim: como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como pregar se não forem enviados? Então, o missionário ele tem que ser enviado. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Até para você ser um missionário, um pregador, você tem que ter vocação. Eu, por exemplo, eu não tenho vocação de pregador. Não. Eu sou catequista, eu ensino, eu gosto de ensinar, eu sou professor de teologia. Eu não sou pregador. Tá? Tanto que quando eu entrei na igreja, né, eu já falei, ó, eu não sou pregador, eu sou catequista, é diferente. Então tudo, gente, você tem que saber o seu lugar. Se você não tem vocação, não adianta você querer avançar o sinal. Entendeu? Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o evangelho. Olha aí. A fé vem da pregação. Romanos 10, 17, claro. Né? Como é que Jesus vai ser conhecido se ele não for anunciado, não for pregado? Por isso que ele diz que ele não vai voltar enquanto o evangelho não ser pregado a todas as nações. Não quer dizer que todos vão ouvir. Não, não é isso. Mas a pregação tem que ser para todos. Para que ninguém tenha desculpa a chegar lá, né, quando Jesus for nos julgar. Jesus é esperto, Jesus é Deus, né? Para ninguém ter desculpa de falar, mas eu não ouvi falar do Senhor. Né? Já é diferente aquele que ouve e não quer saber de Jesus. Aí Jesus fala uma coisa pesada. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Também não basta ouvir, entrar para um lado e sair pelo outro. Tá? A nossa missão é pregar. Agora, aquele que está ouvindo não é só ouvir, é ouvir e praticar. Muito mais do que ouvir é praticar aquilo que está ouvindo. Porque se você ouvir, mas não praticar, não adianta nada. Entendeu? Ninguém pode... Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é muito importante. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. Entendeu? Então, gente, é o que eu falei na aula passada. Tem gente aí que se diz apóstolo. Gente, Jesus só teve 12 apóstolos. Como é que a pessoa pode chegar e falar que eu sou apóstolo? Eu não posso chegar aqui e falar que eu sou um apóstolo. Eu sou um seguidor, eu tento ser um seguidor de Jesus, mas eu não posso dizer que eu sou um apóstolo de Jesus. É muita... vamos ser mais humildes, né, gente? Então, a gente só pode dizer que a gente é alguma coisa se Deus nos... através do sacramento. Tem que ter sucessão apostólica. Como é que você pode dizer que você é alguma coisa se não veio de Deus, veio do homem? Então a igreja, ela diz bem claro,
né? A pessoa só pode dizer que é alguma coisa se vier de Deus. Se vier do homem, esquece. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Eu acabei de explicar. Então, gente, entenda isso, por favor. O padre pode ser bonito, pode ser feio, pode ser gordo, pode ser magro, não interessa. O poder dele não vem dele. O poder dele vem de Cristo. Então não interessa se você gosta do padre ou não, se ele é carismático ou se ele não é. Não interessa. O interessa é que a autoridade dele vem de Cristo. Se você desobedecer ele, desrespeitar ele, o problema é seu, não é de Cristo. Entendeu? Porque Jesus não disse que o padre seria bonitinho, o padre seria simpático. Jesus não falou nada disso. A autoridade, gente, o poder sagrado é que é dele. Entendeu? E Deus usa aquilo que a pessoa é, o jeito dela. Não é porque o padre é um ministro de Deus que se ele tem... Por exemplo, eu sou um homem tímido. Se eu fosse um padre, eu seria a mesma coisa mesmo, porque não tem como eu mudar o meu jeito. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar criticando os padres por A, B ou C. Ah, eu não gosto do padre por isso, por isso, por isso. Eu não gosto do padre por isso, por aquilo, por aquilo. Gente, você não tem que gostar do padre, não. Você tem que gostar daquilo que ele celebra, a missa. Ele tá levando para você a Eucaristia? Está perdoando o seu pecado? Tá te perdoando na confissão? Está levando a unção dos enfermos para você? Não interessa se ele é bonito, se ele é simpático, não interessa. Interessa é a autoridade dele, o que ele é. Entendeu? Então, gente, nós temos que parar com isso. Não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Aí, tá vendo? Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Olha aí, a graça é de Deus, não é dele. Ela precisa ser dada e oferecida. Por quem? Por Deus. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Por isso que a igreja diz que uma vez ordenado não tem mais como voltar atrás. É uma coisa que fica marcada para sempre. Nem se ele casar, abandonar a igreja, ele continua padre, porque o poder, ele continua com o mesmo poder, mesmo que ele não continue exercendo. O padre deixou a batina para casar, ou não quer mais ser padre, ele continua padre, mesmo que ele não queira, porque o poder continua com ele. Claro que ele não vai estar exercendo mais, mas, por exemplo, num caso de morte, ele pode confessar uma pessoa, ele pode levar a unção dos enfermos para uma pessoa, mesmo se ele for casado. Entendeu? Porque ele continua padre. Entendeu? Ele não perde o poder sagrado dele. Porque não vem dele, vem de Cristo e da igreja. Entendeu? Dele, os bispos e os presbíteros, ou seja, os padres, né, o nome correto é presbítero, recebem a missão e a faculdade, ou seja, o poder sagrado, de agir na pessoa do Cristo cabeça. Olha aí, acabei de falar. Em persona Christi. Então, gente, quando o padre está ali celebrando a missa, não é o padre que está ali, é Jesus que está ali. Quando o padre está ali na confissão, é Jesus quem está ali. Quando o padre está batizando uma criança, é Jesus que está batizando através do padre. Entenda isso, é um poder sagrado que é dado a ele. Está vendo a importância do sacerdote? Por isso que se não tiver padre, não tem missa. Aí tem o quê? Celebração da palavra com os leigos. Por isso que a gente tem que rezar muito, para que tenha muitos e muitos padres, porque se de hoje para amanhã acabar os padres, a gente nunca mais vai ter Eucaristia, você não vai receber o corpo de Cristo mais. Entenderam? Então entenda isso. Eu tenho certeza que agora você vai ter um respeito muito maior pelos sacerdotes, por aquilo que eles representam. Independente se você acha eles bonitos, se você acha... Aliás, você não é para achar nem um padre bonito, né? Isso é outra coisa também, né? Tem gente que fica aí falando, que padre bonito. Não interessa se ele é bonito ou feio. Entendeu? Você não deve ficar com esse tipo de pensamento. Igual eu já vi gente falando que é apaixonado pelo padre. Não faça isso, não vá tentar o padre. Entendeu? O padre não foi ordenado para isso. Tem muito homem na rua aí. Entendeu? Então, quer dizer, gente, a gente tem que ter respeito pelo aquilo que eles são, que eles representam. Entendeu? Os diáconos, aí, tá vendo? Os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia,
da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbítero, ou seja, o padre. Então, o diácono, como ele é casado, ele não pode fazer certas coisas na igreja. Por exemplo, na liturgia, ele pode ler o evangelho, não é? E ajudar a distribuir a Sagrada Comunhão. Mas ele, por exemplo, não pode fazer a consagração. Só o padre pode consagrar. Entendeu? Ele pode dar a bênção do Santíssimo. Isso ele pode fazer. Ok? E ele pode ler o evangelho, pode fazer homilia. O diácono pode fazer homilia. O leigo não pode fazer homilia, tá, gente? É a explicação do evangelho. O diácono pode, porque ele faz parte da hierarquia. O leigo nem pensar. Ele não faz parte da hierarquia. Então o leigo não pode fazer homilia e nem seminarista. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi, gente, seminarista fazendo homilia. Tá? Errado. Ele ainda não foi ordenado. Ele está se preparando para ordenar, mas ele ainda é um leigo. Enquanto ele não for ordenado, ele é um leigo. Tá? Então o diácono, ele está ali para servir na comunidade, não é? Sacramentos, ele só pode celebrar batismo e matrimônio. Só. Diácono não pode confessar, diácono não pode celebrar missa, diácono não pode dar unção dos enfermos. Só o padre. Tá? Batismo e matrimônio, sim. Aí pode. Ok? E agora, em comunhão com o padre e o bispo. Quem ordena também o diácono é o bispo. E coloca ele numa diocese e ele deve obediência ao pároco e também ao bispo. Pode também sair fazendo o que ele quer também. Tá? Então, tudo na igreja, gente, é obediência à hierarquia. Nós temos uma hierarquia, ok? Então, o diácono, para ser diácono, tem que ser casado depois de 35 anos e a esposa tem que autorizar. Se a esposa autorizar, ele pode ser ordenado. E se ele ficar viúvo, aí ele não pode casar novamente, ok? A tradição da igreja chama de sacramento este ministério, pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O ministério da igreja é conferido por um sacramento específico, o sacramento da ordem. Interessante isso que o catecismo está dizendo aqui. Eles podem ministrar os sacramentos para outras pessoas, mas eles não podem ministrar para eles próprios. Então, quem tem que ministrar para eles são outros no sacerdócio. Né? Então, o padre não pode ministrar para ele mesmo. Ele tem que, por exemplo, se confessar. Quem tem que confessar ele é um outro padre. Entendeu? Interessante isso. Tem gente que acha que o Papa não confessa. O Papa confessa com um padre ou um bispo, um cardeal, geralmente com um cardeal, né? Mas o Papa também se confessa. Então o sacramento é para todos. Só que, né, eles pedem outras pessoas, lógico que ninguém vai se autoconfessar. Né? Então o poder eles dão para outras pessoas e outras pessoas, se eles precisarem também, fazem por eles. Entendeu? Isso chama-se, gente, sacramento. Tá? Que só existe na Igreja Católica. Esse é o parágrafo 875. O 876 diz assim: intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o seu caráter de serviço. Então, os sacramentos da ordem é para servir a comunidade. Com efeito, inteiramente dependentes de Cristo, que dá missão e autoridade aos ministros, são verdadeiramente servos de Cristo. Olha que coisa linda. Então, eles são servos de Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Muito bonita essa expressão. Servos de Cristo. A imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de servo. Filipenses 2,7. Então, assim como Jesus se fez servo, os ministros da igreja também têm que ser servos. Tá? Já que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo. Já expliquei. Que lhes confiou aos outros, eles se farão livremente servo de todos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Então, gente, os nossos
sacerdotes, bispos, diáconos, eles estão aí para servir a comunidade, servir a toda a igreja. Por isso que você pode estar precisando de uma bênção, vai lá, procura um diácono, procura um sacerdote, né? Se eles não puderem vir à sua casa, vá à igreja, né? Abençoa os objetos que você tiver, né? Então, gente, eles estão lá para isso, para nos ouvir, uma direção espiritual. Eu quero uma direção espiritual, eu não quero uma confissão, eu quero me aconselhar com o sacerdote ou com o diácono. Vai lá, marca um horário, né? E eu tenho certeza que eles vão te atender, tá bom? Esse é o parágrafo 876. O 877 diz assim: igualmente é da natureza sacramental do ministério eclesial que exista um caráter colegial. Efetivamente, desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os 12 apóstolos. Eu já expliquei sobre isso. Os germes do novo Israel, germe quer dizer semente, né, que brota o evangelho, né, do novo Israel, e ao mesmo tempo a origem da sagrada hierarquia. Então, nós estamos estudando o Antigo Testamento, e a gente tem visto que vem lá do Antigo Testamento essas coisas. Os judeus já tinham lá os sacerdotes que eram escolhidos lá, e eles, vamos dizer assim, tinham o poder de fazerem sacrifícios em nome deles e do povo. Então a igreja herdou isso lá do Antigo Testamento. Por isso que ela é a igreja é um novo Israel. Tá? A gente está vendo isso no Antigo Testamento, né, com os sacerdotes, né, os profetas, né, depois vai vir os reis, os juízes. Então hoje para nós são os nossos ministros, né, o clero, os sacerdotes. Né? Então, gente, olha aqui, ele fala sagrada hierarquia. Tá vendo? É uma coisa sagrada por Deus. Então você que fica aí criticando, já falei sobre isso. É o magistério da igreja. É a terceira parte da igreja católica. A igreja católica, ela tem 3 fundamentos, que eu já falei aqui. Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. O senhor Lutero arrancou fora a tradição e o magistério, ficou só com a Bíblia. Erradíssimo. Aqui, sagrada hierarquia, sagrado magistério. Então nós católicos, não tem esse negócio só a Bíblia não. Bíblia, tradição e magistério juntos, unidos. Tá? Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente. Jesus enviou os 12. Vão pregar, levar o evangelho, né? Está lá em Mateus 10, depois você pode ler. Em sua união fraterna, estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Olha que coisa linda. Não é? João 17, versículos 21 a 23. O que ele quis dizer aqui? Assim como a Santíssima Trindade é uma unidade, ela não se separa, a gente na igreja também tem que ser uma união. Nós leigos com os nossos sacerdotes, com a nossa hierarquia. É muito bonito, gente, quando a gente está em comunhão com, né, a hierarquia da igreja. É muito triste quando a gente vê aí padres, leigos, por conta própria. Né? É muito triste isso, fere o coração de Jesus. Porque a Santíssima Trindade é uma só. Né? Então, a igreja de Cristo também tem que ser uma só. Leia lá, João 17, 21 a 23, depois você vai ver. Por isso, todo bispo exerce. Olha só. Hein? Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal. O episcopo quer dizer o bispo. Presbítero é o padre. Entendeu? Então, o bispo, ele exerce o seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e o chefe do colégio, ou seja, o Papa. Os presbíteros, quer dizer, os padres, exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção do seu bispo.
Então, gente, foi o que eu expliquei no começo e vou explicar novamente, que isso aqui precisa ficar bem explicadinho. A hierarquia é essa. A hierarquia: diácono, padre, bispo e papa. Então, de baixo para cima. Então, o diácono, ele é ordenado. Ele deve obediência ao seu pároco e ao seu bispo. Entendeu? Aí vem o padre, como diz aqui o catecismo. Ó, o presbítero exerce o seu ministério dentro do presbitério da diocese. Então, o bispo, né? Vamos supor que eu seja ordenado padre, um exemplo, pelo amor de Deus. Então, o meu bispo me coloca numa diocese como presbítero, como pároco. Tá? Por exemplo, ali na São José do Avaí, Padre Luiz Carlos é o nosso pároco. Então, o bispo, né, mandou ele para ali e ele é o chefe ali na diocese de Campos da Igreja Matriz São José do Avaí. Ali na Matriz São José do Avaí, ninguém pode fazer nada sem autorização do Padre Luiz Carlos, em termos da igreja, em termos de igreja. Entendeu? Os diáconos ali obedecem o padre e o padre obedece o bispo. Então, ali na Matriz São José do Avaí, todo mundo, para fazer alguma coisa na igreja, deve obediência ao nosso pároco, Luiz Carlos, Padre Luiz Carlos. Entendeu? Qualquer trabalho que eu for fazer, eu preciso da autorização do meu pároco. Entendeu? O Padre Luiz Carlos deve obediência ao bispo da diocese, Dom Roberto Guimarães. Perdão. Dom Roberto, eu estou acostumado com Dom Roberto Guimarães, que eu estou. Dom Roberto Francisco. Dom Roberto Guimarães é bispo emérito, já não exerce mais. Né? Então, o Padre Luiz Carlos deve obediência ao bispo. Então, qualquer coisa que ele for fazer na diocese, ele, né, na paróquia, né, ele tem que pedir autorização ao bispo. Entendeu? E o Dom Roberto Francisco, ele é o chefe da diocese de Campos, onde tem as paróquias, São José do Avaí e as outras de Itaperuna e região. É da diocese de Campos, na qual Dom Roberto Francisco é o bispo. Ele deve obediência direta ao Papa. Entendeu? Então, na diocese de Campos é ele que manda. Agora, na Igreja Universal é o Papa. Então, para ele fazer qualquer coisa, ele deve obediência, ele tem que estar em comunhão com o Papa. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Outra coisa, o bispo, ele só tem autoridade na sua diocese. Ele não tem autoridade na diocese do outro bispo, não. Então, por exemplo, Dom Roberto, ele tem autoridade na diocese de Campos. Mas se ele for lá no Rio de Janeiro, já é outro bispo. Então, lá ele não tem autoridade. Lá não tem nada a ver com ele. Ele é o bispo de Campos. Então, da diocese de Campos. Então, ele manda na diocese de Campos. Então, gente, é mais ou menos isso. E todos unidos ao bispo de Roma. Só o Papa pode ordenar um bispo. Tá? Um bispo não pode ordenar outro bispo. Não. Tem que ser o Papa. O Papa que ordena. O bispo que quer se aposentar tem que pedir autorização ao Papa. Entendeu? Tudo na igreja tem que ter autorização do sucessor de Pedro, o Papa. Ok? Isso, eu espero que tenha ficado explicado, tá, gente? Se você não entendeu, deixa aí nos comentários que a gente vai te explicar melhor. 878. Finalmente, é da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo, olha que bonito essa frase, ministros de Cristo, não é nem da igreja, de Cristo, agem em comunhão, agem também sempre de maneira pessoal. Cada um é chamado pessoalmente, tu segue-me, João 21, 22, Jesus falando, para ser na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa, já expliquei, né? E em favor das pessoas, também já expliquei. Eu te batizo em nome do Pai
eu te perdoo. Aqui são exemplos que o catecismo está dando da autoridade do bispo, do padre. Ele não fala, não é? Ele fala na primeira pessoa. Não sei se você percebeu. Olha aqui. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Quando ele vai batizar uma pessoa, seja criança ou adulto, não importa. Né? Então, o diácono ou o padre, geralmente é um dos dois, não é? Eles falam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na primeira pessoa. Entendeu? Interessante. Quando eles vão dar a absolvição no sacramento da confissão, aí tem que ser só o padre, o diácono não pode. Eu te perdoo em nome da igreja. Né? Ele fala lá as palavras que agora não vou me recordar. Pelo ministério da igreja, que me foi confiado, e de Cristo, agora não vou lembrar agora. Eu te perdoo em nome do Pai e absolve os seus pecados, e o pecado fica perdoado. Aí é que é o mais incrível. Ele tem autoridade de falar na primeira pessoa, porque o poder não é dele, mas ele, pelo sacramento da ordem, ele tem esse poder. Então ele fala ali em nome de Cristo, mas ele pode falar na primeira pessoa. E é perdoado. E a pessoa é batizada. Né? Por isso que ele fala, isto é o corpo de Cristo, isso é o sangue de Cristo, e vira o corpo de Cristo mesmo. É o que nós chamamos de transubstanciação. Então, olha o poder que Deus deu para o diácono, padre, bispo e principalmente o Papa. Um poder, gente, que a gente não... As pessoas não entendem isso, né? Como que, né, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, como é que o Papa pode colocar uma pessoa no céu? Não é o Papa que coloca, o Papa simplesmente declara que aquela pessoa é santa. Mas ele tem esse poder, Jesus deu para ele. Tem gente, até católicos, que questionam isso. Tudo bem, problema da pessoa. Mas Jesus falou, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Jesus deu esse poder, o poder da chave. É autoridade. Entenderam? Então, fazer o quê? Jesus quis assim, você vai discutir com Jesus? É o poder que Deus deu para eles. Fazer o quê? Paciência. Quem somos nós para questionar uma atitude de Jesus? Então, esse é o parágrafo 878. O parágrafo 879 diz assim: o ministério sacramental na igreja, ou seja, dos sacramentos, é um serviço exercido em nome de Cristo, já falei, que tem caráter pessoal, já expliquei, e forma colegial, também já expliquei. Por quê? Forma o magistério da igreja, tá? A hierarquia da igreja forma o magistério, que é comparado a um colégio, ok? Isto verifica-se nos vínculos entre o colégio episcopal, ou seja, o colégio dos bispos, tá? E seu chefe, o sucessor de Pedro. Eu quero falar uma coisinha aqui, gente. Existe o chamado Colégio dos Bispos. Por exemplo, aqui no Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tá? Então, veja, a CNBB, gente, ela é formada de mais de 400 bispos. Tá? E eu vejo muita gente falando mal da CNBB na internet. Primeiramente, cuidado, já falei, o bispo é sucessor dos apóstolos, tá? Então, outra coisa, o bispo tem a CNBB é formada de mais de 400 bispos. Não quer dizer que todos os bispos, quando vão se pronunciar sobre um assunto, todos eles concordam com aquilo ali, não. Principalmente quando não é de doutrina. Agora, infelizmente, a CNBB, isso aí eu concordo, ela está saindo muito do lado da religião e está falando muito de política. Eu não acho certo, tá? Mas quem sou eu? Não estou criticando. Eu simplesmente não acho correto o bispo ficar falando de política, porque divide o rebanho. Nessas últimas eleições aí, lá em Aparecida do Norte, na missa de Aparecidas, bispos falando de política, gente. Seja A, B ou C.
O Código de Direito Canônico fala para isso, o bispo ele é pastor. Se ele falar do candidato A, B ou C, ele divide o rebanho. Entendeu? Então eu não estou falando isso aqui para falar mal, é uma coisa que eu vejo. Agora, isso não quer dizer que todos os bispos têm a mesma opinião. E você não é obrigado a concordar com eles, mas você deve respeito à pessoa do bispo. Não fica falando mal do bispo na internet. Você pode até não concordar. Guarda para você. Mas não fica aí na internet defamando o bispo A, B ou C. Entendeu? Agora, veja, entenda isso. A CNBB, ela é um colegiado de bispos, mas nem sempre uma nota que sai da CNBB é que todos os bispos estão concordando. A menos que saia um documento sobre um assunto tal, um sínodo, por exemplo. Aí sim, se todos os bispos ali assinarem, aí é uma opinião de todos. Mas, tirando isso, gente, estou falando isso porque, por exemplo, Dom Henrique, que faleceu agora há pouco tempo, ele era da CNBB, vinha várias vezes para as reuniões da CNBB e foi um bispo maravilhoso, nunca falou uma heresia. Nunca. Graças a Deus, era um bispo maravilhoso. Então, a gente não pode ficar também defamando todos os bispos. A gente não deve defamar nenhum deles. Mas cuidado na hora de falar, né, sobre a CNBB. Ok? Continuando aí. Colégio Episcopal e seu chefe, o sucessor de Pedro, e na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e a solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Então, o bispo, primeiramente, o bispo, gente, ele tem que estar em comunhão com o Papa, que eu já falei, e vou falar mais uma vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque já houveram muitos bispos que foram afastados da igreja. No Concílio Vaticano I, que não aceitaram as decisões do Papa. No Concílio Vaticano II, muitos bispos deixaram a igreja. E hoje também. Na Alemanha, por exemplo, está um caos na Alemanha. Muitos bispos querendo aprovar coisas que o Papa já falou que não vai aprovar. Aborto, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, não esquece ordenação de mulher. O Papa não vai mexer em nada disso, gente. Então, o bispo tem que estar em obediência ao Papa. Senão, gente, ele perde, né, a sucessão apostólica. Tá? Ele continua bispo. Mas se ele for excomungado da igreja, outra coisa, o bispo pode ser excomungado também da igreja. Tá? Como esses bispos aí, principalmente do comunismo, da teologia da libertação, como o senhor Leonardo Boff. Muita gente segue ele na internet, ele é um bispo que foi excomungado. Ele não está em comunhão, ele foi chamado ao Vaticano, ele não voltou atrás. Leonardo Boff não faz parte da Igreja Católica. Então você que fica seguindo esses pessoal aí, cuidado. Tá? Cuidado com quem você está seguindo. Então procure saber se aquele bispo está em comunhão com o Papa. Se o seu bispo está em comunhão com o Papa. Que se ele não tiver, perde a sucessão apostólica, como eu já expliquei. Entendeu? Na próxima aula, gente, a gente vai continuar, se Deus quiser, falando sobre a parte da hierarquia da igreja. Não acabou não deu para falar tudo hoje. Nós vamos continuar. Na próxima aula, se Deus quiser, é um assunto muito vasto, não é? A gente não pode correr. Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí falando sobre a hierarquia da igreja. A gente parou no parágrafo 879. Na próxima aula, a gente vai para o parágrafo 880, o título é O Colégio Episcopal e o seu chefe, o Papa. Então agora a gente vai ver essa união, essa unidade, né, dos bispos com o Santo Padre, o Papa. Tá? Então nós vamos ver, né, em que eles, né, unidos fazem na igreja. Tá? Vamos dizer assim, especificamente, ok? Continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, gente, compartilhe os nossos vídeos, passe para outras pessoas, peça para se inscrever, nós precisamos muito
né, de mais inscritos, tá? Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e que a gente possa levar a palavra de Deus para outras pessoas, os ensinamentos da igreja, mas o ensinamento verdadeiro da igreja, do magistério da igreja. É isso que a gente procura fazer aqui. Se você quer servir a igreja de Cristo, você pode nos seguir, que a gente está aqui para isso. A gente é obediente ao magistério da igreja, ok? E a Cristo, né? Porque o magistério é obediente a Cristo, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.